Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Frederico, eu sou presidente da Agência São Paulo de Desenvolvimento, a ADESAMPA, agência ligada à SMDET, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A gente tem por missão implementar políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, e eu estou aqui hoje com uma das nossas aceleradas, mais uma convidada dentro do projeto Soluções Covid. A gente teve nas duas primeiras lives aí duas fintechs, a Capta e a Mova, e hoje estamos com a Carolina Augusta, que é fundadora e CEO da Boomit. Boa noite, Carolina, bem-vinda e obrigado por estar conosco. Obrigada, Fred. Muito obrigada pelo convite. Bom, vou fazer uma rápida introdução aqui sobre a Desampa, depois a gente já pode começar a trocar figurinhas. Beleza. A Desampa, para quem não conhece, tem uma série de programas aí de apoio ao empreendedor. A gente estamos divididos aí em três grandes eixos, né? Fortalecimento de capacidades empreendedoras, o apoio a cadeias produtivas e o microcrédito. E é justamente dentro do eixo de fortalecimento de capacidades empreendedoras que a gente criou o projeto Soluções Covid. A gente lançou um edital e chamou instituições que propõem soluções capazes de reduzir o impacto dos efeitos econômicos do coronavírus. E uma dessas soluções é a Boomit. A Boomit é uma plataforma de mentorias online. A Carolina vai explicar um pouco mais para a gente. Para empreendedores, né, que funciona a partir do matching, né, entre mentores e empreendedores. A Boomit passou por um processo aí de seleção criterioso, a gente analisou a relevância da solução para a crise atual, a gente avaliou a viabilidade técnica, econômica, a gente avaliou o grau de conhecimento do mercado e assim por diante. E hoje a Carolina está aqui para conversar um pouco com a gente sobre o negócio, né, sobre a pandemia, sobre o nosso processo de aceleração e assim por diante. Eu queria já começar, Carolina, colocando aí um cenário atual para a gente poder começar a conversar. Uma pesquisa aí realizada pela Google mostrou que 41% dos MEIs no país tiveram suas atividades interrompidas pela pandemia. E 76% deles contavam só com essa fonte de renda pessoal, né? Então, é um cenário ainda incerto aí de retomada. Eu queria que você, dentro desse cenário, apresentasse um pouco a Boomit, contasse o que vocês fazem, essa plataforma de capacitação, de mentorias, etc., e como as atividades de vocês vêm contribuir para reduzir o impacto do coronavírus, e daí a gente fala da nossa aceleração e assim por diante. Então, queria que você apresentasse um pouco a Boomit. Beleza, perfeito. Obrigada, Fred. Bom, a Boomit, como o Fred já disse, é uma plataforma de programas online de mentoria. Por que a gente só não diz que é matching? Porque nós temos vários programas, são programas onde o empreendedor ele pode colocar não só ele, mas o sócio e até colaboradores. Então, a gente tem empresas que começam assim, são bem pequenas, né? E estão bem no início, até empresas assim que já têm 150 funcionários. Então, a gente entende que para cada momento da jornada empreendedora, você tem programas que se adaptam melhor a essa estrutura. E aí, quando a gente fala do impacto, né, da crise, isso tem muito a ver com a nossa metodologia, com o que a gente acredita. Obviamente, os nossos clientes, né, os nossos empreendedores, os boomiters, né, eles foram impactados. Obviamente, a gente teve algumas empresas que chegaram assim a perder 50%, 60%, até 70% do seu faturamento, assim, quase que no primeiro mês. E aí, isso tem muito a ver com o método nosso propriamente, que a gente tem uma estrutura de mentor de performance, que é um mentor que ele tem uma visão mais 360, estratégica, ele olha o todo da empresa, e a gente tem os mentores de áreas especialistas, vamos dizer assim, de marketing, vendas, finanças, de todas as áreas. Então, nesse momento do Covid, que aconteceu esse processo, o que a gente fez? Fizemos uma reunião, né, com todos os mentores de performance da Boomit, tudo online, mas fizemos. E aí a gente, ao invés de a gente seguir com o plano de mentoria já programados na plataforma para os nossos empreendedores, a gente saiu com um plano de contingência. Por quê? O empreendedor não tinha cabeça. Então, assim, tinha empresas, por exemplo, que estavam muito no finalzinho de seus planejamentos estratégicos, fazendo alguma ação de marketing, mas você imagina, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Então, acho que um dos pontos mais importantes, né, e que tem muito a ver com o nosso método, com o que eu acredito e com o que o time de mentores da Boomit acredita também, é essa questão de se adaptar à necessidade do empreendedor. Então, não adianta a gente tratar aquele momento
como algo, então vamos seguir aqui no planejamento de vendas, mas não, mas ele parou de vender, ele não tem nem oferta, né, de clientes, ele não tem, foi a zero. Então a gente saiu com um plano que é um plano modelo nosso de contingência para a crise. E aí, com isso, a gente conseguiu reduzir muitos impactos para muitos empreendedores que estavam com a gente. Eu diria que, assim, da nossa base total, a gente teve 10% que chegou a um faturamento assim, zero, e a gente ainda continua fazendo um atendimento até gratuito, tá? Então, tem algumas empresas que ainda estão com a gente. E as outras tiveram faturamento caindo a 50% até 70%, e que agora estão começando a voltar. Legal. A gente teve assim, um pouco essa preocupação da Desampa também, a gente faz capacitações também, e a gente percebeu logo de cara que tinha muita coisa. A gente tem, por exemplo, um módulo de ideação, de criação de novos negócios, que não era mais adaptado, né? E a gente tinha que falar de outros temas, né? Falar de temas como renegociação de dívidas e esse tipo de coisa, né? Reestruturação financeira, mesmo que seja para o empreendedor menorzinho, isso é muito importante, né? Saber como negociar com fornecedores e tal. Quais são os temas que vocês trataram, que você acha que são mais relevantes, foram mais relevantes para o momento de maior crise e vão ser mais relevantes agora para a retomada? A gente desenhou um plano foram 24 horas, onde a gente montou um plano, e esse plano ele passa por algumas etapas. A primeira é o empreendedor avaliar a base de clientes dele, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Ele avalia essa base de clientes e ele projeta lá de forma muito simples, né? Às vezes num próprio caderno mesmo, quais são os clientes que ele tem, o quanto a crise impacta diretamente esses clientes, então ele dá uma nota de 0 a 10, e depois ele se coloca num eixo do quanto que a solução dele é fundamental, né? E aí a gente entende que para uma empresa B2B, por exemplo, o que é fundamental? Ou você ajuda a empresa a ganhar dinheiro, ou você ajuda a economizar. Você está no meio, é o que a gente chama de morte no meio, né? Em inglês, death in the middle. E aí você tem para o B2C, no momento de pandemia que está todo mundo em casa, né? Ou é comida, né? Alimentação, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam, né? Consomem Wi-Fi, quem pode alguma coisa de Netflix, mas a televisão é aquele entretenimento básico, né? Então, quando ele se posicionou nesse framework, ele viu o risco que ele tinha. E aí, o que ele fez? Né? O que a gente pediu para os empreendedores fazerem? Projetar de acordo com o que ele acreditava que ia acontecer com essa base de clientes. Então, meus clientes vão ficar desempregados, vão perder emprego e etc. É óbvio que é uma estimativa. E ele projeta essa curva descendente de clientes, obviamente, no seu faturamento. Então, ele não fica com uma visão de retrovisor, ele fica com uma visão olhando para frente, né? Que é muito importante isso no momento de crise. Com isso, ele sai com um plano financeiro, ou seja, pensando muito no pequeno empreendedor, né, nos MEIs, por exemplo, que boa parte do seu faturamento serve para as contas, para pagar as contas dentro de casa, ele precisa fazer essa projeção. E aí, com isso, qual é o segundo passo? Ajustar as finanças em casa. Ajustar em casa, ajustar na empresa e cortar custo ao máximo. E depois vem um terceiro passo, que é o seguinte: bom, dado o cenário, que mudanças você pode fazer no seu produto, no seu serviço, dado o momento? Então, quer dizer, algumas empresas conseguiram adaptar seus produtos e seus serviços de forma muito rápida, outras tiveram que criar novas linhas de produto, porque não tinham, e, consequentemente, algumas deixaram seus negócios em stand-by e criaram novos negócios para se sustentar, que também é uma alternativa. O que não dá para fazer é ficar parado, né? Então, assim, a gente vê um problema e tem que ver e agir, né? Então, esses foram, assim, resumido do resumido. Até posso depois, Fred, te mandar o plano de contingência. Para mim vai ser um prazer compartilhar com vocês, para vocês darem uma olhada. Mas, assim, eu dividindo em 3 blocos de forma muito prática, seria isso. Tá? E justamente você falou sobre o empreendedor, o pequeno empreendedor, o microempreendedor individual. A gente sabe que nossa base ela é constituída aí desses empreendedores, os empreendedores menores, de menor porte e tal. E a gente tem dois desafios aí. Você já mencionou um desafio de conteúdo, quer dizer, trazer um conteúdo, por exemplo, de educação financeira
porque a gente sabe que a receita da empresa, quer dizer, não tem uma contabilidade separada da empresa, né? A contabilidade pessoal e da empresa se misturam. E tem, além do conteúdo, a linguagem, né? Então, eu queria que você contasse um pouco a gente como que vocês estão adaptando essa solução para trazer, e qual é a solução que você está trazendo dentro do Soluções Corona, como é que a gente está trabalhando juntos aí para construir uma solução adaptada para o empreendedor. Perfeito. Para responder essa pergunta, eu vou tentar falar bem resumidamente um pouco do meu propósito de vida e que se conecta muito com a minha história, né? Eu trabalhei na ONU um tempo, depois eu trabalhei na Inactus e acabei trabalhando na Ambev durante 7 anos da minha vida. Mas sempre eu vi no empreendedor, seja ele pequeno, grande, micro, MEI, o impacto que ele gera na economia, né? Ele gera emprego, ele gera renda, ele paga imposto, nem sempre esse imposto retorna, né? Mas ele é um motor, né, de crescimento econômico e social. Isso é algo que eu acredito. E aí eu tenho para mim, né, que o meu grande propósito com a Boomit é poder ajudar empreendedores a terem uma performance melhor. Então, a gente tem essa solução que é esses programas de mentoria, né? E com essa situação do Covid, já era algo que eu pensava em fazer, que era criar um processo de conteúdo, né? Então, ter conteúdos disponíveis mesclados com mentoria. Né? Então, como a gente criaria um processo mais escalável, né? Porque hoje, apesar da gente ser online, eu preciso sempre de um mentor de um lado e de outro, e é um processo individual. Então, o grande desafio é como criar um produto que eu tenha essa possibilidade de ter mentores, mas ao mesmo tempo que eu possa criar algo que seja mais escalável, que eu possa atingir um número maior de pessoas. Então, nesse cenário, pegando um pouco do meu propósito, dos mentores, etc., foi que a solução que a gente pensou para o Covid, que está em teste, né? A gente está testando, a gente fez vamos dizer, a gente chama de MVP analógico, né? Enquanto a ferramenta em TI ainda não está concluída. E a ideia, né? E está tendo um resultado muito legal. Então, a gente está atendendo hoje aproximadamente 87 empreendedores totalmente, né, de forma gratuita, onde ele tem uma jornada, onde ele tem um conteúdo, tá? Um conteúdo como se fosse uma videoaula. Ele tem exercícios e ele tem a mentoria, né? Nessa sequência. E essa mentoria ela é em grupo, sendo o quê? Tem um número máximo de pessoas, porque senão a gente não consegue aproveitar, mas nesse é o momento para eles tirarem dúvidas, né? Trocarem com o mentor e falar: olha, caramba, eu tenho essa dúvida específica aqui no meu fluxo de caixa, como é que eu faço isso? Então, essa ideia veio muito com base em algumas experiências que a gente teve, em alguns órgãos que a gente pesquisou, que tem atendimento ao empreendedor, até por telefone, e a gente percebia que, muitas vezes, eu, me fazendo de empreendedor e outros mentores nossos, ligavam, e aí, primeiro, demorava muito a atender, muito, porque talvez tenha uma demanda grande, às vezes tinha atendimento por WhatsApp e tal, e aí a gente via o seguinte: eu fazia umas perguntas, assim, por exemplo, uma pergunta clássica de empreendedor, assim, MEI, por exemplo. Como, né, MEI ou até o micro, que já começou a ter algum funcionário, como é que eu provisiono o 13º? Como é que eu separo a minha conta pessoa, né, pessoa jurídica de pessoa física? Coisas simples, tá? Como é que eu faço uma gestão de estoque? Coisa muito simples. E a gente começou a perguntar. E aí, qual era a resposta, né? Principalmente desse órgão, assim? Olha, tem um curso que vai acontecer daqui a um mês que vai te ensinar gestão de estoque e fluxo de caixa. Cara, daqui a um mês, se você olhar, essa crise mostra pra gente uma coisa: as empresas não têm nem fluxo de caixa de 15 dias. Como é que você faz né? E aí, óbvio, porque como é um processo que não é online, é mais difícil. Então, o que a gente quer? Ter esse conteúdo disponibilizado, né, um conteúdo rico, né? Então a gente não acredita nisso, vamos fazer simples. Não, cara, é um conteúdo completo, e ao mesmo tempo a gente tem que adaptar a linguagem, apesar da gente sempre, já nos conteúdos, a gente tenta trazer exemplos, mostrar e etc. E no próprio desafio que a gente está fazendo agora,
tem um público, né? Tem público, a gente pegou um público mais MEI e etc. para a gente testar. Né? Então, a gente tem tido um bom retorno, né? Então, o pessoal está gostando muito dos conteúdos, então acho que a gente tem que desmistificar isso. Né? Então, se a gente. Acho que a questão é a didática, é isso que eu acredito. O conteúdo ele pode ser complexo, mas se você souber como passar isso de uma forma didática, todo mundo é capaz de aprender. Perfeito. E a ideia é essa, né? A gente dar a possibilidade também das pessoas poderem tirar suas dúvidas e terem um acompanhamento. Agora, Fred, é aquilo. É algo que a gente está descobrindo, né? Então pode ser que daqui a um mês eu fale assim, Fred, cara, a gente viu aqui, descobrimos uma fórmula de algo que, sei lá, a gente vai ter um bot, né, nessa ferramenta, onde a gente vai ter alguns processos de atendimento, mas a gente ainda não tem 100%. Mas assim, você falar, qual é a sua vontade? Essa é a minha vontade, é para isso que a gente está trabalhando. Legal. E a gente não pode esquecer também que você é empreendedora e você também está no meio dessa crise, né? Sim. E aí eu sim. queria explorar um pouco isso com você, quer dizer, como é que está sendo para você, como é que foi o impacto no seu negócio, e aí tanto do ponto de vista do negócio em si, na dinâmica do negócio e tal, mas também falar um pouco dessa nova realidade que a gente teve que enfrentar, de estar em casa, de estar em quarentena e assim por diante. Quer dizer, eu queria que você desse um apanhado aí como empreendedora, como está sendo para você. Legal. No início foi realmente desesperador, porque a Boomit ela vinha num processo de crescimento assim de 6 meses, crescendo base sobre base. Quando veio a crise, esse plano de contingência eu fiz para a Boomit. Né? Então, eu basicamente eu tinha ali os clientes mapeados e quem que a gente achava que poderia ter risco de cancelamento, etc. Então, o que a gente aplicou para os nossos empreendedores, obviamente outros mentores colaboraram com esse plano de contingência que saiu, mas veio muito também da dor que a gente tinha, né? Então, a gente não pode ser casa de ferreiro espeto de pau. Um outro ponto que ajudou muito no nosso processo foi a questão de mentores, né? Então, eu sempre acreditei nisso. Eu acho que é impossível você saber tudo, impossível. E naquele momento eu busquei ajuda de mentores em outros sentidos, né? Então, tudo ficou meio louco. O marketing digital ficou louco. Ninguém sabia muito o que ia acontecer nos primeiros 2 meses. Então, o que a gente fez? Primeira coisa, a gente analisou nossos clientes. A gente teve um mês em que a gente fechou as torneiras de marketing e vendas, porque ficou tudo muito diferente, tá? Da noite para o dia. E a gente focou em reter os nossos clientes. Como é que a gente retém os nossos clientes? E aí foi aí que a gente teve a ideia do plano de contingência, que foi todo mundo, todos 100% das empresas fizeram, ou tinham disponíveis, né? A gente não pode obrigar as pessoas a fazerem, mas tinham disponibilidade. E aí depois, a gente naquele momento, a gente trouxe soluções, então acho que isso se eu pudesse dar uma dica, né, para os empreendedores a gente não pode ver uma onda chegando e esperar ela estourar na cabeça. Né? Então a onda ela estava se formando, já começou, caramba, lockdown, etc. Então isso vai ter um impacto. Que impactos isso poderia ter no nosso negócio? Total, porque o nosso público-alvo foi diretamente afetado. Então a gente teve esse processo. Então primeiro a gente avaliou, entendeu, fez um plano de ação, né, de combate, né, o que a gente poderia fazer. Focamos muito na retenção do cliente, o que não quer dizer que isso signifique que sirva para todos, mas para a gente funcionou. A gente teve algumas perdas de clientes e a gente entendeu que também a gente tinha que ter solidariedade. Né? Então, uma coisa que a gente fez foi os clientes que falaram, olha, a gente não vai ter como pagar. Né? Acabou, não tem. Não, então tudo bem. Então o que a gente pode fazer? A gente vai te atender, a gente vai montar esse plano de contingência e a gente se relaciona com esses clientes, ainda hoje, tá? Então a gente acredita que uma mão ajuda a outra, né? Então acho que isso também foi um grande processo. E a união dos mentores, né? Os mentores mais próximos foi muito importante para garantir isso. Inclusive, muitos se colocaram à disposição de fazer atendimentos gratuitos. A gente fez vários atendimentos gratuitos durante a Covid-19, dando o plano de contingência. Então, acho que isso foi o que a gente fez. E aí, eu dando um recado assim bem curto e né, bem direto, eu acho que a força do empreendedor está nisso, na capacidade de se adaptar, né? De você ser adaptável
ter humildade para entender aonde você não exatamente conseguiu performar da melhor maneira e aprender com isso, por isso que é legal ter mentor. Você tá numa comunidade de empreendedores, então, por exemplo, tem vários empreendedores que estão assistindo, eu tenho certeza que a Dessampa tem vários programas. Então, poxa, estar nesses programas, nesse ambiente é muito importante. E ter consistência, né? Então, pô, pegou o plano na mão, vamos fazer esse plano. Muita gente falha aí, né? Na execução. Então, acho que esse é o apanhado. Legal. E conta pra gente um pouco, justamente, essa ideia, né, de que a gente precisa se unir, de que a gente precisa trocar experiências, isso tudo foi um pouco também a inspiração para as soluções Covid, para esse projeto que a gente tem. E vocês estão participando também de um processo aí de mentorias, quer dizer, vocês são mentores e estão participando aí de um processo de mentoria que a gente trouxe. Então, além do apoio que a gente trouxe financeiro, quer dizer, esse apoio de mentoria, como é que está sendo para vocês? Como é que está sendo esse olhar externo para o negócio de vocês nesse momento? Conta para a gente como é que está sendo o processo, como é que você está avaliando. Tá. Eu vejo assim, o processo de mentoria, ele é sempre positivo, né? Porque é sempre alguém de fora trazendo uma visão que não necessariamente é aquela que você pratica no dia a dia, né? Uma das dores do empreendedor, de modo geral, é estar na operação, né? Então, quando você conversa com um consultor, ou se eu bater um papo contigo aqui, Fred, sobre a Boomit, você que está de fora, você vai falar, Carol, você não necessariamente é um mentor, mas você tem suas vivências, você tem suas percepções, você pode dizer, olha, vai por aqui, vai por ali. Então, a mentoria, ela é sempre válida, tá? E aí eu acho que o grande ponto para mim é realmente ter as mentorias. Eu sempre acredito num modelo em que as mentorias elas se encaixam de acordo com aquilo que a empresa precisa, né? Então, tiveram algumas mentorias que foram excepcionais. Então, por exemplo, de marketing digital, né? Trouxe aprendizados muito, muito fora da caixa para a gente até o momento, e olha que a gente não é tão inexperiente assim. Outras, eu senti que foi legal o acompanhamento, foi interessante. Então, é mais interessante pela discussão, né? Então, assim, eu acho que mentoria é sempre importante, é algo que traz uma visão de fora, e não necessariamente a mentoria é sempre, né? Eu acredito muito em pessoas que fizeram, né? Então, eu fui lá, eu fiz, e agora eu posso te ensinar um caminho, mas também existem as visões externas. Agora, é sempre muito bom, né? Acho que se vocês trouxessem apenas o dinheiro, né, o investimento, sem um acompanhamento, eu acho que seria falho, na minha percepção, tá? Porque eu acho que é importante ter esse elo com a Dessampa, vocês entenderem como é que a gente está fazendo, como a gente está performando, o que pode ser melhor. Então, acho que esse é o principal ponto. E aí, qual a solução que vocês, porque isso foi uma coisa que a gente discutiu muito internamente, né? Quer dizer, a gente queria fazer um acompanhamento através de mentorias, porque as mentorias trazem um conteúdo que pode ser compartilhado, e estou super de acordo com você, a gente sempre tem em mentores aqueles que vão te falar algo que você não sabe, algo que você já sabe, e aí a gente vai ter essa troca. Mas eu queria entender com você, saber um pouco mais de você, a tua percepção nisso, Tá. o que nesse processo que a gente iniciou, né, qual foi o principal ponto que você acha que trouxe uma percepção diferente para você e que ajudou você a desenvolver uma solução específica para a necessidade da Dessampa? Então, o que nesse processo de mentoria foi importante para você desenvolver uma solução que você está trazendo para a gente também? Tá, uma boa pergunta. Na verdade, quando eu... Aí vou contar uma história. Eu me inscrevi para Soluções, faltava 2 ou 3 dias para acabar. Eu nem sabia que estava acontecendo, eu estava com insônia, né, empreendedor sempre tem insônia. Aí fui para a sala, comecei a entrar, nunca entro no Facebook, coisa de destino mesmo, né, eu não sou religiosa, mas às vezes eu acho que tem umas coisas assim, tinha que ser. E aí eu fui lá e me inscrevi.
E quando eu me inscrevi, estava realmente naquele momento, eu já estava com a cabeça, eu já tinha na minha cabeça essa solução que foi um pouco o que eu falei aqui agora, né, do Uhum. modelo e etc e tal, que era algo que eu falava: "Bom, sempre, né, a Bummit crescendo é algo que eu quero investir, quero fazer Uhum. isso". Então, quando quando eu inscrevi a Bummit, eu já deixei mais ou menos um caminho ali, né. Uhum. Então, do ponto de vista de ideia e de produto, eh, eu acho que o ponto que talvez as mentorias me ajudaram é talvez, assim, a avaliar, né, se aquele formato de MVP, né, para quem não sabe, o Uhum. protótipo, Protótipo. é algo que de repente atenderia aquelas hipóteses que eu tinha, né. Então Uhum. isso foi legal, porque eu discuti: "Olha, pô, legal, eu quero fazer", né, e o meu time participava também, então: "Olha, a ideia é essa. Para Uhum. isso, eu quero fazer isso, 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 isso de", eu brinco que é MVP analógico, né. O MVP analógico vai ter isso, isso, isso. No analógico a gente usa tudo digital, né, mas brincando. E aí a gente ouvia um pouco, principalmente lá a madrinha, né, a Laura e tal, e aí ela falava: "Pô, eu acho que faz sentido sim. Pô, legal e tal". Então acho que isso ajudou a gente a ter uma percepção do MVP que vai sair o produto, né. Então a gente Uhum. já está até na fase de código e teste, porque Uhum. o MVP ele na verdade, eu comecei a rodar um pouquinho antes, já até. Então, quando a gente entrou de fato no programa, a gente já tinha algumas etapas já concluídas, porque era algo que assim, eu ia fazer Uhum. independente do programa, mas sem dúvida, ter essa validação interna Uhum. ajuda a gente a ouvir uma opinião e falar: "Ah, legal, acho que isso aqui ajuda a validar, né, isso Uhum. aqui ajuda a validar e tal". E aí, nas discussões sempre tem, né, riqueza e Uhum. troca e a gente vai iterando. E como é que foi, como é que é para você? Tem um aspecto que poucas pessoas falam nesse processo de empreender, né? Que é o erro, né? O papel do erro e do aprendizado, Uhum. né? Como é que, porque tem muito empreendedor nos ouvindo aí e obviamente nesse momento de crise a gente se coloca várias questões, se eu errei, se eu não errei, onde eu poderia ter melhorado, etc. Sim, Como é que, e aí eu acho que você poderia dar um testemunho aqui também e falar não só sobre os empreendedores, mas sobre você mesma, como é que você lida com o sim. erro e como é que você faz para que o erro se torne um aprendizado? Legal, ótima pergunta. Primeiro, assim, bom, como eu falei, eu vim do mundo corporativo, tive empresa também, familiar e etcétera, mas eu nunca tive uma boa relação com o erro. Eu gosto de Uhum. deixar isso claro aqui, porque todo mundo acha, não, porque, né, há um tempo atrás, né, você via muito isso: "Ah, porque falhar, então tem que falhar, porque o Vale do Silício, Israel". Eu acho tudo uma grande bobagem, tá? Não Que existe ser sorte, né? humano que goste de errar. Ninguém é sadomasoquista aqui. Todo mundo quer acertar, né? E aí eu acho que a grande diferença não está em gostar ou não gostar de errar, mas como você lida com o erro, né? E aí, assim, contando bem rapidinho da história da Bumit, a gente teve muitas falhas até chegar nesse modelo que foi o modelo que eu digo que a gente teve realmente uma atração, tá? Uhum. É, a gente começou com uma rede social para o empreendedor. Veja bem, rede social para o empreendedor, você precisa de um custo de aquisição de cliente altíssimo, né? O que a gente chama de CAC. Aí a gente viu que tinha um monte de dificuldade de tecnologia, precisaria de muito investimento. No Brasil não tinha investidor na época com apetite desse tipo de negócio, tá? Beleza. Aí depois a gente fez uma gambiarra e virou uma plataforma de capacitação de empreendedorismo para jovens em universidades. Então, a Uhum. gente tinha lá um Canvas interativo, tinha um monte de ferramentas em que você poderia montar microempresas dentro. A gente comercializou com algumas empresas, foi quando a gente foi acelerado pela ACE. E lá a gente falou: olha, a gente quer ser desse tamanho, e Uhum. esse mercado aqui é lento, nada contra a edtech, educação, inclusive a gente é uma edtech, só que voltada para um outro nicho de mercado.
E aí a gente falou, cara, isso aqui não deu matching entre a velocidade que a gente gostaria de crescer e o número de pessoas que a gente queria impactar, não daria matching para o nosso sonho. Então tinha um desequilíbrio entre o que a gente queria e o sonho. Quer dizer, né, o que era possível com aquele modelo e o nosso sonho. Então, esse foi o nosso segundo, vamos dizer, nossa segunda falha, né? Então a gente pivotou de novo, sempre no mesmo mercado, né? Por isso que é pivô, né? Você está no mesmo mercado, só que você vai testando soluções. Até que a gente chegou nesse modelo atual, que também teve uma falha até a gente chegar nessa estrutura, como eu falei, porque antes a gente tinha mentorias, mas era que essa mentoria tinha apenas um encontro. E aí o que a gente começou a ver? O empreendedor ficava ansioso, porque imagina, eu converso com o Fred, aí o Fred chega para mim e fala um monte de coisa. Agora ele se vira, faz aí. Aí ele falava com o outro que era de finanças, falava um monte de coisa e faz aí. E aí foi quando a gente teve a grande mudança do modelo. A gente falou, olha, encontros pontuais deixam o empreendedor mais ansioso e não resolve. Você tem que ter um processo de acompanhamento. Então, poxa, se o Fred, ele identificou problemas no meu negócio, vamos juntos, encontro a encontro. Então, o Fred vai ter 5 encontros com a Boomit, onde você vai me ajudar a ver, ó, pô, Fred, fiz isso aqui, tá certo. Tá certo, sim. Não, ó, ajuste isso aqui, mude isso aqui. Então, isso foi uma grande mudança e muito conectada sempre com nós, muito conectados ao nosso cliente, ao nosso público-alvo. Isso aí é a chave, assim, eu acho. Não que a gente tenha resolvido, né? Não que a Boomit seja gigantesca, mas eu acho que isso trouxe pra gente algumas mudanças. Então, assim, acho que sobre o erro, é muito mais. Assim, você pode não gostar, mas é o que você faz com ele, né? Então, eu diria que eu tenho um método que é muito simples, que eu tenho uma mania de criar método para tudo. Eu sou muito chata, muito esquemática. Às vezes eu estou lavando aqui na quarentena, né, com meu marido, a gente está lavando uma louça, eu falo, não, pô, peraí, bota isso aqui para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá. Pô, eu falo, pô, você está criando processo até no ato de lavar louça. E eu sou muito processual, assim, sempre fui, então eu crio processo para tudo. E aí criei processo para a questão do erro, que eu acho que é legal compartilhar com o pessoal se a gente tiver aí mais 15 segundos. Que é o seguinte, eu vi um erro, né? Seja um erro na minha vida pessoal, na Boomit, etc. Cara, eu pego esse erro, eu analiso, né? Então, assim, cara, 5 porquês, cara, por que isso aqui aconteceu, tal, tal, tal. Isso já me traz um plano, né? Do que eu preciso fazer, né? Então, primeira coisa, você tem que ficar irritado com aquele erro. Você não pode olhar aquilo e ter cara de alface de paisagem. Não dá. Você, pô, se incomoda com aquilo. Depois que você se incomoda, identifica, né, 5 porquês, assim, cara, por que isso aqui aconteceu? Tá. Você vai chegar numa razão, se você tiver alguma informação que você possa checar isso, melhor ainda. Mas se não tiver, vale a experiência, né, o dia a dia para saber, né, e falar com os clientes, etc. E depois eu sigo para tá bom, e agora, o que eu faço com isso? Vou tentar mudar, vamos experimentar. Não precisa fazer gigantão, faz pequenininho, faz um pouquinho, e aquilo vai evoluindo. Então, eu levo isso para tudo na minha vida e, bom, é um processinho que eu criei que tem ajudado muito, assim, né? E ajudou também muito no momento de crise agora. Numa quarentena ajuda bastante, né? Pois então, tinha dia que era assim, vai voltar semana que vem, aí não volta, né? No início foi muito assim, né? A gente, em São Paulo principalmente, eu sou carioca, mas moro aqui, era assim, né, no início. Então, porque eles também não tinham dados, né? Não sabiam o que ia acontecer. Então, quer dizer, foi muito assim, então vai voltar, e não volta. Então vai voltar, e não volta. E vai voltar, não volta. Então você tem que a gente ainda está vivendo essa incerteza, né? Uma incerteza bem grande. Sim. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eu fico brincando que, assim, tem um monte de estatístico aí, um pessoal que fica, desculpa, mas regra, e na verdade ninguém sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como a gente vai sair disso, então a gente tem que estar preparado para tudo. Sobrevive quem se adapta mais rápido e melhor, né? Então, bom, Carolina, muito obrigado a gente está se encaminhando aí para o final da nossa live, muito obrigado pela sua participação. Eu queria, se você quiser deixar uma palavra final aí, o que reserva
o futuro para a Bumit e para os empreendedores. Se você quiser deixar uma palavra final, aí fica à vontade. E já queria te agradecer, né, pela participação. Obrigada, Fred. Vou dar só um recado, assim, acho que não cabe a mim ficar aqui falando tanto da Bumit, mas eu acho que esse é um canal de contato com o empreendedor, né? E eu acredito muito no potencial de cada empreendedor, seja ele super pequenininho, começando agora, ou alguém gigantão, é o motor, é a força da economia de um país. Eu acho que eu sonho, né, diariamente de ter um governo, de ter, né, enfim, alguém que, pô, de fato estimule, né? Acho que o trabalho da DESAMP é muito importante, de muito valor. Tem outras instituições também, o Sebrae, que faz um trabalho também muito de perto, mais nacional, né? A DESAMP é algo mais aqui em São Paulo. Mas eu queria dizer assim, independente do tamanho da sua empresa, independente qual seja o seu negócio, quais as dificuldades você esteja enfrentando em casa ou não, eu costumo dizer assim que é a gente que vai resolver, né? E eu acho que o DNA do empreendedor, ele é muito importante para isso. Eu não estou dizendo que o que você provavelmente está enfrentando agora seja fácil ou não. Cada pessoa tem a sua possibilidade e a sua situação dentro de casa. Mas eu acredito muito que se você usar o teu DNA de empreendedor, que fez você, de repente, largar aquele emprego, né, ou aquela atividade que você fazia, para remunerado todo mês certinho e começou a abrir um negócio, você tem essa centelha. Então, usa essa força para você se reinventar. Porque essa não vai ser a última crise que a gente vai viver. Eu não acredito que será a última pandemia também. Quem, né, brasileiro sabe que o Brasil, né, vive parece um eletrocardiograma, então eu acho que o empreendedor já tem que dar a crise como certa. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, eu agradeço a todos que nos acompanharam e é isso. Fico à disposição. Tá ótimo, obrigado. Eu queria, bom, convidar todo mundo que está nos ouvindo aí a acompanhar as nossas lives. A gente vai continuar. A gente tem uma página, criou uma página específica para esse momento, que é a desampa.com.br, Soluções Corona, sem cedilha, sem acento, né, / Soluções Corona, né, sem o cedilha, sem acento. Eu queria convidar todo mundo para acompanhar lá a nossa página, porque tem as capacitações online, tem mapeamentos que a gente faz, plataformas de venda online, a gente tem soluções para crédito, tem muita coisa rolando lá, inclusive algumas informações sobre essa aceleração. Então, eu pedi que o pessoal acompanhe, a gente vai fazer outras lives, te agradecer e boa noite a todos. Tchau, obrigada, gente. Tchau, Um abraço. Um abraço. Tchau.